a gente vem para o jogo do Maracanã com uma expectativa muito alta. Não só pela torcida do Vasco, que lotou o Maracanã mais uma vez, que fez uma bonita festa, e isso também gerou uma renda de 13 milhões de reais para os cofres do Cruz Maltino, mas porque o torcedor ele estava confiante no que vinha se apresentando durante a Copa do Brasil. Mais do que pensar no Campeonato Brasileiro totalmente irregular e inconsistente dessa equipe, era olhar para os jogos decisivos dentro da Copa do Brasil. Olha para o jogo no primeiro tempo, e aí já iniciando a análise de forma cronológica, a grande questão, cara, é que peças importantes e cruciais do Vasco falharam individualmente. O Dorival Júnior ele veio com um plano de jogo completamente diferente do que ele utilizou na Neoquímica Arena. Na Neoquímica Arena ele colocou o Garro, o Yuri Alberto e o Memphis. Isso foi muito prejudicial, por quê? Porque são 3 jogadores que, por mais que eles sejam muito bons tecnicamente, sejam talentosos, craque, posso dizer assim do Depay, principalmente, e o Yuri Alberto é um baita de um jogador, eles são jogadores que têm muita dificuldade no sem bola. Então, na Neoquímica Arena, a saída de bola do Vasco, ainda mais com o Nuno descendo o tempo inteiro, foi uma saída de bola muito qualificada. Foi uma saída de bola em que surpreendeu o próprio Corinthians e o Corinthians não conseguiu encaixar pressão em nenhum momento naquele jogo ali. No jogo do Maracanã, o Dorival ele coloca 4 volantes em campo e deixa mais o Breno Bidon como um meia, mas que também acabava recompondo como um volante, mas ele jogava porque ele tem qualidade para isso. O Breno Bidon é um talentoso jogador e por isso ele foi o cara mais colocado naquela função de organizar, de conseguir fazer o time do Corinthians ter a válvula de escape e usar também os seus centroavantes. A grande verdade é que o Dorival não só fez isso para poder povoar mais o meio-campo, encaixotar um pouco mais, prender um pouco mais o Vasco, mas ele apostou no maior defeito do Vasco durante a temporada inteira, que se chama bola longa em profundidade, aliado, obviamente, à transição defensiva do Vasco, que é muito prejudicial em relação ao que o time apresenta em campo. O primeiro gol do Corinthians sai de um lançamento da zaga, ele encontra o Mateuzinho, e o Mateuzinho, e eu vou te falar, hein? Assim, eu não tenho um ai para falar do Andrés Gomes, tá? Ele foi disparadamente o melhor jogador do Vasco na fase final da Copa do Brasil. O melhor jogador do Vasco no primeiro jogo contra o Fluminense, o melhor jogador do Vasco no segundo jogo contra o Fluminense e o melhor jogador do Vasco nas 2 finais de Copa do Brasil. A gente pode até discutir, o Barros foi bem em algum momento, o Thiago Mendes foi bem em algum momento, o Ryan foi bem em algum momento, enfim, o Robert Renan também foi bem em outros momentos, mas o cara que mais chamou a atenção foi o Andrés Gomes. Só que ele estava com uma função de cobrir e buscar o lateral para que o Mateuzinho não recebesse essa bola com tanta tranquilidade. Tem um vídeo do gol que vocês podem ver, eu já vi diversas vezes os gols que o Vasco tomou, que assim que o Mateuzinho recebe a bola no lançamento longo, o Diniz já está desesperado. O Diniz ele já fala assim, puta que pariu, não era para o Mateuzinho ter recebido essa bola com tanta liberdade. Dito isso, a partir do momento que o Mateuzinho recebe essa bola com muita liberdade, o Andrés Gomes não faz a pressão no portador, o Mateuzinho tem toda a tranquilidade e liberdade para poder fazer o lançamento para o Yuri Alberto. O erro do Andrés Gomes, ele é minúsculo, mas ele é o suficiente para poder gerar a jogada. Agora, os erros do Carlos Cuesta e do Léo Jardim, eles são, gigantescos. Eles são cruciais. Primeiro, que o Carlos Cuesta não acompanhou o Yuri Alberto. E aí, quando a gente olha para a dupla de zaga do Vasco e a dupla de ataque do Corinthians, a gente sabe que o que ia acontecer durante a partida inteira era o que aconteceu também na Neoquímica Arena. Duelos individuais. Embate. Memphis, Robert Renan, Yuri Alberto e Cuesta. E vice-versa, porque os 2 atacantes do Corinthians trocam de posição o tempo inteiro. E um dos grandes momentos que o Vasco teve na Neoquímica Arena foi nos duelos, em que Carlos Cuesta e Robert Renan não perderam praticamente nenhuma bola. Eles estavam completamente atentos, eles estavam completamente ligados na missão de parar os 2 jogadores mais talentosos do Corinthians. Isso não aconteceu no Maracanã. Primeiramente, por conta do lançamento,
e que o Carlos Cuesta está muito atrás do Yuri Alberto. Ele jamais poderia dar aquela liberdade para ele. Não era talvez nem para ele estar na frente do Yuri Alberto, porque como eu falei, começa essa jogada lá no momento em que sai o lançamento da zaga do Corinthians para achar o Mateuzinho. Então o Carlos Cuesta tinha que estar marcando o Yuri Alberto atrás dele. Como o Robert Renan, por exemplo, estava atrás do Memphis. Aí naquele momento, o Cuesta comete uma falha. Só que assim, maior do que ainda a falha de não acompanhar o Yuri Alberto do Cuesta foi o Léo Jardim. O Léo Jardim é um goleiro nota 8,5, nota 9 muitas vezes no futebol brasileiro. O que falta para o Léo Jardim ser um goleiro nota 10? Saída de gol. E aí, cara, assim, é um problema muito grave. É um problema há muito tempo. Não é um problema de agora. Vocês vão se recordar que o Léo Jardim, na partida contra o Botafogo, faz um pênalti no Tuco Correia, em que ele sai completamente atrasado. O Tuco Correia chega na frente dele e ele faz o pênalti. Aí o Léo Jardim vai lá e salva a gente na disputa de pênalti. Contra o Fluminense, tiveram alguns lances de perigo, em que você se assustava um pouco com essa saída de gol do Léo Jardim. Mas ele foi lá e conseguiu salvar o Vasco nos pênaltis. Agora, no jogo contra o Corinthians, não tem desculpa, gente. Assim, poderia ter tido um 2-0 do Corinthians ainda no primeiro tempo, somente por conta de momentos em que o Léo Jardim não saiu do gol. E o gol do Léo Jardim, a saída de gol do Léo Jardim, ela era muito clara que ela tinha que acontecer naquele momento em que o Yuri Alberto já está se projetando para poder dominar a bola e fazer o gol. Quando o Yuri Alberto domina a bola e não domina tão próximo dele, ainda dá uma adiantada, cara, o Léo Jardim fica pregado na pequena área. Na pequena área. E repito, o Vasco só estava na final da Copa do Brasil por conta do Léo Jardim. Mas isso não pode apagar o fato de que, infelizmente, de onde a gente menos esperava, o Vasco foi prejudicado. O Léo Jardim acabou saindo de uma forma, ou melhor, não saindo de uma forma inexplicável do gol. O Léo Jardim não sai do gol, e o Yuri Alberto domina a bola, adianta a bola, ele fica pregado na pequena área, e o Yuri Alberto dá um toque por cima do Léo Jardim para fazer 1-0. Erro do Cuesta, erro do Léo Jardim. Acho que é um erro do Léo Jardim, inclusive, que até como um amigo aqui, o Yusuf Khalifa, que está sempre aqui na minha live, comentou, eu acho isso completamente irreversível. Eu também acho. Eu acho que o Vasco tem que trabalhar cada vez mais, porque 30 anos para um goleiro, ainda é um goleiro jovem, cara. 30 anos para um goleiro, esse cara tem pelo menos aí 6, 7 anos de futebol. Se for um Fábio da vida, tem 15 anos de futebol pela frente. Mas igual o Fábio não vai achar nunca mais. O ponto é o seguinte, ele precisa melhorar. Ele precisa se tornar um goleiro mais completo nesse quesito, até para, quem sabe, ele de fato pensar em disputar uma Copa do Mundo. Porque você tem um erro do zagueiro, e que foi errado do zagueiro. O Cuesta não poderia deixar o Léo Jardim vendido. Isso não apaga que você tem que ter um senso de urgência muito grande na hora da saída do gol. E ele falha. E ele falha 2 vezes. Teve uma que foi pior ainda, que foi um chutão praticamente do Corinthians pra frente, e a bola era dele. Ele finge que vai e ele recua. E o Yuri Alberto perde o gol de cara. Poderia ter sido o 2-0 do Corinthians ali e o inferno pro Vasco. Mas não. O jogo seguiu. Acho que 10 minutos depois do gol, durante esses 10 minutos, não só o time sentiu, mas o Maracanã também sentiu. O Maracanã teve muita dificuldade em se recuperar. E aí tem uma série de fatores para explicar. Principalmente o fator de que a tensão de você estar numa final, de você sair atrás do placar, e o torcedor com medo da tragédia, com medo de, porra, cara, não vai dar, não vai dar. Tinha muito turista também, e quando eu digo isso, não é criticando a torcida do AFRIO, mas no sentido de, você olha para São Januário, tem um tipo de torcedor. Quando você leva para o Maracanã, você leva para outro tipo de torcedor. O cara que não está acostumado a vir e ir a estádio o tempo inteiro. E repito, gente, não estou criticando aqui nem um centavo de qualquer torcedor que esteve no Maracanã. Pelo contrário, não dá para cobrar nada do torcedor do Vasco. Nada, nada, nada. O torcedor do Vasco tem que ser, assim, santificado. O que eu quero dizer é o seguinte:
eu sou um cara que vou ao estádio desde que eu me entendo por gente. Tem muita gente aqui no chat que eu tenho certeza que vai ao estádio desde que se entende por gente. Existem alguns gatilhos no estádio que eles são necessários para você poder fazer a pressão dentro do jogo. O que eu quero dizer com isso? Exemplo qualquer. Se você ganha um escanteio perdendo, amigo, na hora que você ganha um escanteio, você vem junto. Vem junto. Se você ganha um lateral perdendo, você vem junto. Esse tipo de feeling é o tipo de gente que vive estádio. Aí que a torcida faz a diferença. Aí que eu tava assim, eu fui no camarote lá com o Cazé e o perfil dos jogos do Fluminense foi diferente desse jogo da final. E repito, não estou criticando ninguém que foi. Ninguém merece ser criticado. Estou falando sobre perfil. E o perfil da torcida não foi o que se esperava para uma final. Tá? Não foi.